E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre um problema clássico que às vezes é internacionalizar, o nosso site, o nosso projeto, o nosso sistema. E para isso a gente tem várias soluções no mercado e pensando em React a gente tem uma ideia muito legal de trabalhar com uma biblioteca chamada React i18 Next, que basicamente, tanto Next, no caso React, a gente pode estar utilizando essa biblioteca para fazer o processo de adaptar o nosso sistema para diferentes idiomas e culturas, ou seja, ele pode apresentar diferentes traduções de acordo com aquilo que foi solicitado. E aí tem basicamente várias coisas, além da tradução de texto, tem questões de formato de moeda, formato de data, números e outros elementos que a gente tem variando de acordo com a região. Então é muito legal falar sobre a React 18 porque ela vai nos ajudar bastante a trabalhar com esse processo de internacionalização de uma maneira muito rápida, flexível e com desempenho muito legal. Então, nesse vídeo é isso que a gente vai agora entender melhor. Bora lá entender então a nossa prática, mas antes não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário se você gostou desse vídeo, se te ajudou a fazer o processo de internacionalização do teu projeto agora. E com isso, vamos lá, vamos entender melhor. A gente tem a React 18 Next aqui, basicamente ela tem o processo de instalação dela bem simples, npm e o nome da biblioteca. E aí a gente tem a parte da documentação, a documentação dela está publicada nesse site, então a gente pode entrar aqui, entender um pouquinho melhor sobre a documentação. A documentação dela é uma documentação bem bacana, bem completa, então ajuda bastante a gente a poder trabalhar. Ela trabalha com o conceito de hooks, ela trabalha também com questão de componentes, lazy loading, formatação da questão das moedas, números, e tem uma possibilidade de ter uma documentação aqui bastante completa. Isso nos ajuda muito, principalmente pensando também não só em React, mas principalmente como Next também. E aí, mostrando no React de uma maneira bem simples e rápida, a gente vai fazer um projetinho agora para começar a entender como que a gente pode usar React i18 Next. Então, eu tenho um projeto bem simples aqui, um app.sx usando o Vite, e ele tem basicamente aqui um cabeçalho explorando destinos, e aí eu tenho uma main section onde eu tenho uma seção falando sobre Rio de Janeiro e uma seção falando sobre Paris, França, e aí um footer aqui embaixo. Então, basicamente, a gente tem essa ideia aqui. Como que a gente vai fazer para poder ter a possibilidade de fazer com que o nosso site, nosso sistema, possa ter esse conteúdo em inglês, por exemplo? Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que começar a pensar em algumas ideias de como que a gente pode implementar isso. A primeira delas é instalar a biblioteca, então a gente vai fazer esse processo agora. Eu vou vir aqui, npm i React i18 Next, então vou vir aqui, vou instalar ela, vou abrir aqui, vou colar o conteúdo aqui e aí ele vai instalar para nós aqui a biblioteca. Após instalar a biblioteca, a gente tem que fazer algumas configurações e mexer na nossa estrutura do projeto para que a gente possa usar esse tipo de abordagem, esse tipo de processo de internacionalização. Então, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente vai criar aqui, eu posso criar dentro de Source aqui, se vocês desejarem, ou fora do Source, eu posso criar aqui uma pasta chamada, por exemplo, i18n, e essa pasta vai ser onde vai conter os arquivos de configuração de internacionalização do meu projeto. Dentro dela eu vou criar uma pasta locales, que a gente já vai entender melhor o que significa ela, e também eu vou criar um arquivo index.js aqui, ou ts no caso, para que a gente possa trabalhar com a ideia de ter o nosso arquivo de configuração principal. Além disso, dentro da pasta locales aqui, eu vou ter também um arquivo que vai ser um arquivo em -us, USA, ou USA.ts, que basicamente ele vai trabalhar com a ideia da gente ter aqui o processo de internacionalizar as palavras também. Vamos ver se eu não esqueci nada, acho que não, deixa eu ver, /18... IN, locales, vou criar mais um index aqui também, então vou ter um index tanto dentro da pasta locales, quanto dentro da i18, acho que é isso. E agora a gente vai começar a configurar as coisas. Basicamente, o que a gente precisa fazer? Começando aqui na pasta principal aqui, do i18n no index, eu preciso importar a dependência, então vou fazer um import do i18n from React i18n next, beleza. Ou só i18 next no caso, dependendo do que vocês forem trabalhar.
E aí eu também vou fazer um import do from language detector, que aí esse language detector ele é uma biblioteca a mais que a gente pode estar trabalhando, que ela se chama, né, i18 browser language detector. Então vou pegar ela aqui para vocês, ó, que basicamente é essa biblioteca aqui. E aí a gente vai estar trabalhando com ela também, ó, i18 next-browser-language detector. Por que essa biblioteca é importante? Porque ele vai detectar no navegador qual que é, né, a nossa linguagem padrão que a gente quer usar, e aí, dependendo se tiver, a gente já vai carregar a linguagem padrão que a pessoa quer no nosso sistema. Então, se o meu linguagem padrão é inglês, em vez de ele carregar o português, que seria o padrão, ele carrega inglês para mim. Então, é bem legal. Ele instalou o pacote aqui, tudo certo. Acho que sim, for founding, ok? Sim, beleza. A princípio deu tudo certo, instalou, ok? Beleza. Que mais? A React 18 Next, e aí a gente também tem, né, a i18n, na verdade. Aqui, na verdade, a gente vai ter a i18n, i18 Next, na verdade, também, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, npmi, i18 Next também, e aí eu só vou alterar agora sim, vou alterar aqui para i18 Next, Language Detector também, e agora aqui, import from, aí sim, React i18 Next, aí sim eu vou pegar aqui o elemento que é o init React 18 Next. Então são 3 bibliotecas que a gente vai estar usando, i18 Next, basicamente, né, a ideia do i18 Next Browser Language Detector para detectar a linguagem padrão do navegador, e a React i18 Next, que é para o React aqui, né? A gente está trabalhando com React, então a gente quer ter ela também. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui as traduções dentro de locales. Então aqui eu vou colocar literalmente ali a palavra em português e a palavra em inglês para mim ter, né, a tradução dela para o inglês. Então isso aqui é super importante. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa então popular as coisas lá. Então vamos lá, vamos entender como que a gente vai fazer esse processo. Antes da gente seguir aqui, eu vou vir para o index de dentro do locales e vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Import e pode ser, aliás, vamos começar aqui, ó. Vamos começar no ESU. Aqui vai ser o local onde a gente vai colocar basicamente todo o nosso processo de palavra português, palavra inglês, palavra português, palavra inglês. Que aí, onde for aquela palavra em português, ele vai pegar essa palavra em inglês que eu coloquei aqui e substituir quando eu quiser que a linguagem padrão seja, em vez de português, inglês. Perfeito? Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui, ó, para que a gente não precise digitar tudo isso, e vou colocar todas as palavras que eu tenho aqui do lado, vocês podem acompanhar, português e inglês. Como que a gente faz isso? Eu boto aqui, ó, Export Default, e aí boto Translations aqui, e nesse Translations eu vou colocar, ó, português, inglês, português, inglês. E aí vocês podem ver, ó, Explorando Destino, o inglês lá, Exploring Destinations. Rio de Janeiro, Brasil com Z. Ou Rio de Janeiro, tal, aí eu coloco também, Rio de Janeiro, tal. Sempre separado por 2 pontos aqui, depois vírgula para adicionar uma nova palavra também, beleza? Então, basicamente, eu tenho esse processo aqui, ó, português, inglês, inclusive aqui, ó, 2024 Explorando Destinos, 2024 Exploring Destinations. Então, a gente também tem esse processo para poder, né, fazer a questão de internacionalização. Então, primeira coisa básica depois de instalar as bibliotecas é criar o dicionário inglês-português, ou português-inglês, ou outra linguagem, se você quisesse, italiano, alemão, enfim, o que você quisesse aqui, beleza? Então agora sim, a gente tem o Translations prontos, agora a gente pode seguir. E aí eu vou importar esse Translations aqui, então vou botar aqui, ó, import su translations from ponto barra, e aí eu pego aqui e-us.ts. Beleza, importei aqui, agora eu vou fazer um export default, e aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou dizer aqui, ó, que quando for pt-br, a gente vai deixar o padrão. Quando for inglês, né, dos Estados Unidos, eu vou deixar o EU as translation. Então, com isso, agora eu estou dizendo, ó, o português é aquilo que vem por padrão, é o texto que já está escrito, é o texto que eu estou usando por padrão, e aqui o inglês é quando eu trago daqui, né, as traduções ali, beleza? Então, nosso processo já está pronto aqui, já temos as palavras aqui também, e aí agora eu volto para o index do
dentro do i18n e começa o processo de configuração disso. Então, vamos lá. Import translations from ./locales. Então, vou importar o index, na verdade, ali. E aí, const i18n ou config. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as configurações de tradução. Resource, ou seja, onde é que estão as traduções, ela vai ser, né, do translation, então ela vai estar dentro do translation, onde está todas as traduções, né, que a gente quer. Fallback language, né, que a gente tem aqui, basicamente vai ser PTBR, ou seja, é o idioma padrão que a gente vai estar usando. Então, ó, PTBR, o mesmo formato que eu tenho aqui dentro do Locales, ó, PTBR, então prestem bem atenção nesse ponto também. Então, essa vai ser, né, a minha tradução, né, o meu idioma padrão que eu vou carregar. E o default, né, NS, vai ser o translations também. Translations, posso copiar aqui. Que basicamente, né, é o namespace padrão, né, que a gente vai estar usando aqui, beleza? Deixa eu ver o que ele fez aqui, translations, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou puxar, né, por exemplo, o i18n, que é esse aqui, e vou começar a fazer outras configurações também, como, por exemplo, i18n, e aí eu vou colocar aqui embaixo, use, e aí eu vou dizer, ó, use language detector. Então, ele vai detectar para nós a linguagem que o navegador está utilizando, beleza? Do browser. Use também, além disso, o init React 18n, que basicamente ele vai usar o pacote específico para a gente trabalhar com React aqui. E depois, né, aqui é sempre .use de novo, depois .use, mais um, eu vou colocar que ele vai usar essa configuração aqui, ó, beleza? Então, com isso, a gente vai ter tudo bonitinho, tudo certinho, para que a gente possa dar o start. E aí eu vou fazer um export default no i18n, que aí ele vai estar com todas as configurações bonitinhas, certinhas para a gente fazer. Vamos ver o que ele deu erro aqui. Argumentos clandestinos, tal. Nossa type module, vamos ver o que a gente importou aqui. i18n, i18 language detector, tudo certo. Init React, translations, também do Locales, beleza. Resources, a gente vai pegar translations, vírgula, fallback language, a gente vai usar PTBR e default, né, NS translations. Beleza, isso aí, 18n, use. Sim, e aqui em vez do use é init, perdão, galera, que a gente vai inicializar a configuração, né, do nosso processo de fazer a tradução do nosso sistema usando essa configuração do i18n aqui. Beleza, fizemos todo o processo, o mais difícil foi isso, gente, já está praticamente pronto o nosso processo de tradução. Basicamente é isso. Vamos recapitular aqui. Começa fazendo a tradução, translations, aí coloca esquerdo, português, direito, inglês, esquerdo, português, direito, inglês. Lembrando, são as palavras que eu tenho aqui nas páginas, então, ó, explano destinos, aí eu boto em inglês. Exporto isso, venho aqui e digo, ó, o padrão é o português, que é ele que está sendo usado, e o outro é o NSU Translations, que é a parte do inglês. Então, o padrão é o português, e aqui é o inglês, o pacote que está dentro desse dentro desse arquivo com as traduções. Feito isso, vem para cá e aí começa o processo de configuração. Configura 18n, passa translations, diz que o idioma padrão é PTBR, translations de novo, e aí diz que tu vai usar o language detector para ele detectar a linguagem nativa, né, padrão, né, solicitada, né, default do navegador. Ele vai inicializar o i18n no React, né, porque a gente está usando React aqui, e vai usar essa configuração, inicializar, né, a configuração que a gente fez. Agora tudo se torna mais simples, tudo se torna um pouco mais tranquilo. O que a gente precisa fazer aqui? Basicamente, né, a gente precisa importar o i18n para ser usado, então eu vou vir aqui no main e depois aqui do app, por exemplo, eu posso vir fazer aqui, ó, import .. e aí eu coloco aqui, por exemplo, i18n. Simples assim, né, ele vai importar ali para nós o i18n. Ele vai estar, né, deixa eu ver aqui, ele está dentro do source, é .. só aqui, né, i18n. Aí, prontinho. Vai colocar aqui, ele vai achar e vai inicializar, vai dizer que a gente está importando todo esse módulo para ser utilizado aqui. A gente não precisa colocar nada aqui nesse momento, mas a gente já importou ele no início da nossa aplicação para que ele possa carregar e quando carregar o conteúdo ele já traduzir. Então já está tudo certo. E aí eu venho para o app. Aí aqui no app as coisas se tornam mais simples. Como que eu faço para dizer
que eu quero usar Exploring Destinations aqui, eu quero usar a tradução quando for em inglês. Aí, galera, bem mais simples o processo. O que a gente faz? Ó? Faz aqui, faz o import do React Next Library e 18 Next. E aí eu pego aqui Use Translation, beleza? Faço aqui o processo de pegar, né, antes de retornar o conteúdo. E eu venho aqui e faço igual a const use translation. E aí eu passo, né, basicamente parênteses. E digo que eu quero usar do use translation o seguinte. O i18n e o t. Vamos ver o que é o 18n e o t. Basicamente, o i18n vai ser a linguagem selecionada por padrão. Então, ó, language selected. Então, vou criar um estado aqui, ó, selected. E set language selected. Então, vou criar aqui, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou dizer que ele vai ser igual a use state e que o estado padrão dele vai ser, né, configurado a partir do i18n aqui. i18n aqui, beleza? Ponto language. Aí, beleza. Então, basicamente, eu estou dizendo qual que é a linguagem selecionada. Então, ele está pegando a linguagem aqui do i18n, que a gente tem PTBR, a gente tem o inglês US. Então, eu estou dizendo qual linguagem que é selecionada no momento, beleza? A partir disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar como que a gente vai começar a traduzir o nosso documento. O documento, sabendo qual linguagem que eu preciso usar, se é PTBR ou ENUS, eu posso agora dizer o seguinte, que eu vou ter mais um estado que vai ser const, e aí handle change language, que vai ser o processo daí no caso de dizer qual linguagem que eu quero selecionar. Então, aqui eu já estou tratando o processo de linguagem, o processo de tradução vai estar nesse T que a gente já vai ver em seguida, e aqui é qual linguagem que eu quero trabalhar, se vai ser PTBR ou ENUS. Para que eu possa fazer isso, eu vou colocar aqui, ó, que eu vou usar, né, um use callback, porque ele nem sempre vai estar mudando, então eu posso usar use callback aqui. Eu vou colocar um language, que vai ser do tipo string, porque vai ser PTBR ou ENUS, e aí eu vou colocar aqui my function, onde eu vou retornar o seguinte, e 18n.language, .change language, perdão, e aí eu vou passar o language, que foi selecionado, e aí set language selected com language também. Então, eu tenho duas informações importantes aqui, vou passar no final, né, aqui, depois aqui eu passo, antes do parênteses eu passo o colchetes vazio, né, por causa do use callback, e aí eu tenho dois processos acontecendo aqui. Eu tenho o processo de eu dizer qual que é a linguagem selecionada, ou a mudança da linguagem que vai ser selecionada, de PT português para inglês ou inglês para português aqui no i18n, e eu tenho efetivamente a linguagem aqui que eu quero, por exemplo, estar dizendo, ó, idioma atual português, idioma atual inglês, que eu posso estar trabalhando aqui no estado dentro do React em si. E aí a gente está com tudo pronto para a gente poder fazer o nosso processo, né, de começar a traduzir as coisas. Como que a gente faz a tradução aqui? Basicamente a gente precisa envolver o conteúdo, né, entre chaves, e a gente precisa usar aquele T que a gente importou aqui, ó, que é translate, basicamente aqui, ó, antes, ó, T, e coloca entre chaves aqui, ó, entre parênteses aqui, e coloca, né, isso aqui sendo basicamente entre aspas. O que vai acontecer agora? Vou fazer só esse primeiro para vocês verem, tá? Vai ficar assim, tá? Beleza? Deixa eu ver que ele está dando erro. H1 nós vamos... peraí, que ele deu... fechou aqui, fechou... tem um 1 aqui, peraí. Meu teclado bugou? Não, aí. Eita, nós. Aqui, beleza. O que vai acontecer agora, ó? Basicamente, eu estou dizendo que esse conteúdo explorando destinos, ele vai estar suscetível à tradução. Aonde tiver esse T, eu vou estar dizendo que vai ocorrer uma tradução por idioma disponível, ou seja, português ou inglês. Por padrão, né, como eu falei, o padrão, o texto que já está escrito ali é em português. Então a tradução ocorre para o inglês ou volta para o normal. Beleza, mas agora não está acontecendo nada aqui. Vamos ver, vamos carregar, não tem nada aqui, vamos ver o que ele está fazendo para nós. Ó, não está dizendo nada, só que a gente precisa agora entender como que a gente vai fazer o processo, né, de pegar e selecionar a linguagem que a gente quer. E aí aqui, galera, a gente lá com tudo pronto, tem que fazer só o botão e testar.
Só que o que acontece? Agora que eu vi ali, eu acabei colocando como se fosse um estado aqui, né? Mas na verdade isso aqui é uma função, tanto que a gente está usando callback, vocês já deviam ter visto ali quando eu fiz. E agora já está tudo certo, voltou ao normal, tá? Então, erro meu ali na hora de montar. Mas agora já está tudo certo, ó. Vejam que o translate já está acontecendo aqui, explorando destinos, mas ele não está passando para o inglês porque eu não tenho como dizer que eu quero inglês ainda. Então o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa entrar no ponto de criar um seletor para dizer se eu quero português ou se eu quero inglês. Então para isso a gente vai vir aqui depois desse section e vai criar um novo section, beleza? Vai fechar o section aqui e dentro dele vai ser o local onde a gente vai colocar esse seletor, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui e vou pegar o conteúdo aqui para ficar mais fácil, para a gente não deixar o vídeo tão longo, porque isso aqui é apenas o HTML, né? Vou pegar o conteúdo aqui e vou colocar para explicar que fica mais fácil. O que a gente fez? Basicamente, vocês podem ver que agora tem um seletor aqui, português e English, né? O inglês, né? Que eu deixei English ali. Mas o que a gente vai dizer? Ó? A gente tem aqui, basicamente, o language, né? Qual que é a linguagem atual. Ele vai dizer... Se o language, ou seja, a linguagem atual é PTBR, escreva idioma BR. Então, isso aqui que ele está fazendo. Caso a gente troque para a linguagem inglês, escreva language EN, que é a linguagem inglesa. Então, isso aqui é apenas um ternário para dizer, ó, qual que é a linguagem atual que está sendo aplicada. No caso, idioma brasileiro, se não, depois vai ser, se eu botar para o inglês, depois isso aqui vai passar a ser idioma em inglês. Beleza? E aqui embaixo eu fiz um select, onde eu coloco inglês, português e inglês, deixa eu até mudar aqui porque inglês ficou meio ruim, né? Português e inglês, ó, português, inglês. Aí eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, um handle change language, onde eu pego o valor e eu digo que o valor padrão é a linguagem atual do I18N, que é português. Então, se a linguagem atual for PTBR, né, ele já coloca ali. Se for passado por inglês, ele vai botar EN-US. Como isso aqui, né, para nós fica bom em português e inglês, fica melhor, beleza? Só que se, por exemplo, fosse uma pessoa que quer passar para o inglês, teria que ser English mesmo, né? Por exemplo. Então, já vou deixar English aqui mesmo, realmente é melhor. Aí, o que acontece? Ó, quando eu selecionar aqui inglês, ó, olha só que legal. Ó, ele passou o language para inglês, essa é a linguagem atual. Então, a partir desse momento, o I18N passou a ser a linguagem EN-US. A Select Language aqui, o Change Language e o Set Select Language Selected, tudo aqui vai ser, dentro do language vai ser EN-US, vai ser inglês. Então, tudo isso aqui agora está sendo aplicado em inglês. E aí, o grande momento, né, o grande ponto aqui é, aqui eu já botei, né, Translate português e inglês, ele já pegou, e o nosso título que a gente fez, né, a tradução aqui, agora passou a ser Exploring Destination. E aí, se a gente quisesse ver o resultado do resto, eu vou pegar aqui, né, para aplicar todos os T's, né, vou puxar até aqui na main, vou pegar todo o conteúdo da main aqui, ó. E aí olha só que legal o que vai acontecer, ó. Aqui na main eu vou aplicar todos os T's também. Então deixa eu ver onde é que está fechando a nossa main. Nossa main fecha lá embaixo, deixa eu ver onde é que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o section e vou pegar o section aqui. Pronto. Aí eu vou pegar aqui e aqui. E aí olha só que legal, ó. Vou pegar o section aqui, vou alterar. E aí agora, olha só que bacana. O que aconteceu? A gente colocou o T Translate em todos os conteúdos que a gente queria atualizar e a partir de agora, como é inglês, ele passou todos os conteúdos para inglês. Se eu voltar para português, olha só que bacana, os planos destinos, Rio de Janeiro, tal, muito legal. Então, agora com isso, a gente tem o nosso processo completo de fazer a tradução que a gente deseja. Caso a gente quisesse mais traduções, como outros idiomas a gente consegue também. E aí a gente tem aqui, a partir disso, né, um universo de possibilidades que a gente pode estar trabalhando e nosso sistema agora pode estar com o idioma em português ou inglês de uma maneira muito rápida e prática.